Hoje, em O Segredo das Coisas, sensores de movimento, esteiras de transporte, criação de fazão e capacetes de mergulho. Minúsculos sensores de movimento, conhecidos como acelerômetros, são o coração da tecnologia de hoje em dia. Em um smartphone, por exemplo, o sensor detecta tanto o movimento quanto o ângulo no qual o telefone está sendo segurado para poder girar a tela. É graças a esse pequeno chip que o smartphone sabe quando foi movimentado. Esses sensores de movimento são minúsculos, mas inteligentes, porque eles detectam cada movimento. Eles começam como discos de silício conhecidos como wafers. Cada wafer será usado para fazer milhares de sensores de movimento. Um técnico alinha o disco em um aparelho usando a superfície plana de cada um como ponto de referência. Uma vez alinhado, um mecanismo baixa os wafers de silício em um carregador feito de quartzo que pode suportar calor intenso. Um técnico coloca os wafers na fornalha. Lá dentro, o calor de 2000 graus e o vapor fazem com que o óxido se forme sobre a superfície de cada wafer. Ele vai agir como um isolante elétrico. Em seguida, vai para o que é conhecido como um sistema localizador. Aqui, íons de gás inerte bombardeiam o alumínio lançando partículas sobre o wafer, até formar uma camada uniforme. Essa camada de alumínio irá servir como um condutor de eletricidade. A próxima máquina deposita uma luz química sensível sobre o wafer. O wafer gira, permitindo que o produto químico flua por igual na superfície. Tudo isso acontece sobre o brilho de luz amarela, para evitar a ativação prematura do produto químico que reage à luz brilhante como um negativo fotográfico não exposto. Eles agora estão prontos para a luz brilhante. Feixes de luz UV atravessam padrões minúsculos em uma placa de vidro para ativar a luz química sensível. Os padrões são transferidos para a superfície do wafer, formando uma estrutura para milhares de sensores de movimento. Depois, outro produto químico flui pelo wafer de silício para desenvolver ainda mais estas imagens minúsculas. Em seguida, lasers localizam a borda plana do wafer, comandando um mandril para girar na posição adequada para a impressão plasma. A impressão cria milhares de estruturas 3D móveis. Cada uma delas é um sensor de movimento. Após a impressão, é borrifada uma camada de dióxido de carbono sobre a superfície. É a única forma de limpar sem danificar os agora sensores móveis. Na próxima estação, um braço robótico inverte o wafer de posição. Uma bandeja se move sob o robô e se coloca abaixo do wafer. A bandeja se retrai e carrega o wafer em um sistema de camadas. Em seguida, recolhe um segundo wafer de silício e o coloca no primeiro compartimento. O segundo wafer funciona como tampa para proteger os sensores individuais. Presos no compartimento, uma máquina de calor sela os dois wafers e a união está completa. A seguir, uma serra computadorizada faz sulcos apenas na parte superior do wafer, enquanto um fluxo constante de água mantém a poeira baixa. A serra deposita uma camada de alumínio sobre o fundo do wafer, algo que permitirá que cada sensor faça uma conexão elétrica. Agora, uma plataforma move o wafer 1 milímetro de cada vez para que uma sonda possa testar cada sensor e confirmar sua performance corretamente. Isso continua até cada sensor do wafer ter sido testado. De um wafer de silício simples a uma unidade que contém milhares de sensores de movimento, esse processo leva 3 semanas.
Depois que os sensores individuais são cortados e envoltos em plástico, eles estão prontos para um teste final. Um robô carrega cada sensor em um soquete de teste. O soquete testa o desempenho do sensor e o programa para as especificações do cliente. Um robô empacota os sensores para transporte. E uma vez instalado em celulares, tablets e computadores, estes sensores de movimento estarão prontos para a ação. Se você já esteve no aeroporto, então já viu as esteiras transportadoras na pista. Elas vão do terminal à aeronave alinhadas à entrada do compartimento de carga e, em seguida, levam a bagagem ou carga a bordo. Quando a aeronave chega, só é preciso fazer o processo inverso para descarregar a bagagem ou carga. Girando o controle, é possível ajustar a altura da frente da esteira transportadora, permitindo alcançar o compartimento de carga até da aeronave mais alta. A altura traseira também é ajustável para que os transportadores de bagagens dos aeroportos possam regular ao nível ideal para carregar. O veículo e a esteira transportadora são unidades separadas. Nesta parte da fábrica, os trabalhadores constroem a estrutura de aço do transportador. Eles soldam todas as peças de aço. Em seguida, esmerilham qualquer rebarba de solda para que a esteira se mova sobre a estrutura sem problemas. Funcionários instalam um membro transversal logo após o meio da estrutura. Ele irá se conectar a 2 conjuntos de braços do elevador instalados no veículo. Um que eleva e abaixa a frente do transportador, o outro que eleva e abaixa a traseira. Funcionários inserem os pinos de alinhamento para posicionar o membro transversal na estrutura corretamente. Depois, soldam ao local. O chassi do veículo também é feito de aço soldado. Funcionários aplicam à estrutura do chassi e do transportador um abrasivo de metal. Isso remove ferrugem e outros detritos, preparando a superfície para a pintura aderir corretamente. Eles calafetam todas as emendas não soldadas para evitar corrosão e, em seguida, aplicam uma camada de primer seguido por uma camada de tinta industrial na cor que o cliente solicitou. Assim que a tinta seca, a montagem pode continuar. Na esteira transportadora, eles instalam um motor que impulsiona a esteira. Há 2 opções disponíveis: um motor hidráulico alimentado pelo motor do veículo ou um motor elétrico alimentado por bateria. O motor gira 2 grandes rolos de metal, um na parte da frente, outro na parte traseira. Uma cinta envolve os rolos para, quando eles girarem, a esteira se mover. Entre os rolos, em toda a extensão do transportador, funcionários instalam 58 pequenos roletes de metal. Eles formam o assoalho transportador e pode suportar mais de 1 tonelada de carga. O motor impulsiona os rolos para frente ou no sentido inverso, dependendo se a esteira carrega ou descarrega a aeronave. A esteira em si é feita de borracha de pneu de alta resistência, com uma textura antiderrapante na superfície. Para ser longa o suficiente para envolver a superfície de 7,5 metros, mais os rolos, a esteira precisa ter 15 metros de comprimento. As extremidades têm dentes que se encaixam uns aos outros como um zíper e são presas com um pino de metal. Em outro lugar na fábrica, técnicos instalam componentes no chassi do veículo. Primeiro, os eixos dianteiro e traseiro. Então, em cada eixo, 2 rodas com pneus projetados especificamente para longa vida na pista do aeroporto. Na parte traseira do chassi, eles instalam um cilindro hidráulico que eleva e abaixa os braços do elevador traseiro. Depois, o motor do veículo, que pode ser a gasolina, diesel, propano ou a eletricidade. O veículo anda a uma velocidade máxima de apenas 40 km por hora, mas isso é mais do que suficiente para viajar entre o terminal e a aeronave. Depois de instalar o sistema de direção hidráulica, técnicos fazem a fiação das luzes e outros componentes elétricos, instalam as mangueiras hidráulicas para os freios e para erguer os cilindros e instalam os controles da esteira. Eles instalam o cilindro hidráulico que eleva os braços dianteiros e, em seguida, conectam as mangueiras de fluido à bomba hidráulica. Depois, eles instalam os braços dianteiros e traseiros do elevador junto com uma cinta de segurança por baixo para usar quando os
mecânicos estão trabalhando sob o transportador. Eles prendem os braços elevadores aos cilindros dianteiros e traseiros que se expandem para erguer os braços e retraem para baixá-los. Agora, funcionários colocam a esteira sobre o veículo e parafusam os braços dianteiro e traseiro à parte inferior do membro transversal do transportador. As duas unidades são agora um transportador móvel, pronto para sair da linha de produção e ir para a pista. O fazão é uma das mais procuradas aves de caça da América do Norte, mas as populações selvagens têm diminuído. Para substituí-los e fornecer carne de fazão ao mercado, fazendeiros criam a espécie e incubam seus ovos, aumentando a produção de filhotes. Com plumagem impressionante e grande capacidade tanto para correr e voar, não é de admirar que o fazão se exiba. Cada fazão fêmea põe aproximadamente 4 ovos por semana de abril a julho. Funcionários das fazendas recolhem os ovos diariamente antes de os fazões terem a oportunidade de aninhar. Com essa intervenção, a taxa de nascimento terá um grande impulso, irá de 40% para pelo menos 75%. A funcionária lava os ovos com água e sabão especial para remover sujeiras e bactérias que podem se infiltrar na casca e prejudicar o crescimento dos filhotes. Ela inspeciona os ovos e rejeita os rachados ou muito grandes que possam conter 2 gemas. Ovos com rachaduras ou com 2 gemas não desenvolvem. Último mergulho e ela coloca os ovos para secar. Depois de secos, ela bate um ovo no outro sistematicamente e escuta. Se a batida parecer com porcelana fina, eles são adequados para a incubação. Mas se o som for abafado, provavelmente há uma rachadura. Ao ouvir, ela encontra 1 ou 2 ovos rachados que passaram pela inspeção visual. Ela coloca os ovos na prateleira da incubadora e os transfere para a sala de refrigeração. Os ovos esfriam aqui por alguns dias. O resfriamento retarda a divisão celular até que o criador esteja pronto para colocar os ovos na incubadora. A produção de filhotes é de 2 eclosões semanais. Quando chega a hora, ela transfere os ovos para a incubadora. A incubadora fica a uma temperatura de 37 graus Celsius para imitar o calor do corpo de um fazão. Ela trava as prateleiras em um sistema automatizado que balança suavemente para trás e para frente, virando os ovos do fazão. Virar os ovos rotineiramente é algo que as fêmeas fazem naturalmente, e isso é importante. Sem isso, o embrião em desenvolvimento pode grudar na casca, causando um crescimento anormal. O criador monitora a temperatura da incubadora e a umidade várias vezes por dia. 3 semanas depois, ela remove a prateleira e a coloca em uma gaveta forrada com gaze. Ela abre cada berço e os ovos se depositam suavemente sobre a gaveta. Neste ponto, existem pequenos pontos nas cascas, causados pelos bicos dos filhotes na tentativa de romper. Uma vez na gaveta, ela os organiza em uma configuração em formato de 8. Assim, os filhotes podem sentir uns aos outros em movimento tentando quebrar suas cascas. Agora, ela coloca água na bandeja da chocadeira. A chocadeira é mais quente que a incubadora. Ela cobre as gavetas com telas para evitar que os filhotes saltem em outras gavetas. À medida que a água aquece, aumenta a umidade. Isso faz com que as cascas enfraqueçam, facilitando a saída dos filhotes de fazão da casca. Depois de 2 dias, os ovos eclodem. Depois de secar, os filhotes são fofos e ativos. O criador os coloca em caixas de papelões ventiladas.
Recém-eclodidos, eles sobrevivem 60 horas sem alimento, dando ao criador tempo suficiente para enviá-los para qualquer lugar do mundo. Por isso, os fazões são mais fáceis de enviar quando filhotes. Alguns clientes preferem aves mais maduras, então os criadores criam alguns filhotes encercados por uma semana, até suas pernas ficarem mais fortes. Depois, eles passam os filhotes para outros locais aquecidos até que estejam prontos para viver ao ar livre. Alguns serão mantidos para procriação, outros serão vendidos como alimento. O resto será introduzido na natureza e vai voar livre. Os capacetes de mergulho de hoje são produzidos para colecionadores e mergulhadores que realizam trabalhos submarinos, como soldar partes submersas de pontes. Ao contrário do tanque de mergulho, que tem uma quantidade limitada de oxigênio, o capacete se conecta a uma bomba de ar na superfície, fornecendo um suprimento de ar ilimitado. Um capacete de mergulho é completamente à prova d'água. Assim, o mergulhador não precisa de um bocal para respirar e pode falar com as pessoas na superfície através de um transceptor embutido. Este capacete tem um design que a Marinha Americana usou de 1916 a 1984. Na fábrica, eles confeccionam a peça da cabeça do capacete, chamada cúpula, a partir de uma folha de cobre de 1,5 mm de espessura, que é colocada num torno mecânico e forma uma cúpula. Ela é lustrada. Em seguida, usando um molde, marcam onde serão os cortes dos vários componentes. É necessário 1 mês e meio para a fábrica providenciar todos os componentes e montar o capacete. Com um martelo e uma perfuradora, eles marcam os pontos. Isso dará à serra um ponto de apoio na superfície escorregadia. Depois, eles aplicam óleo de corte para evitar que a serra superaqueça à medida que perfura o metal. O primeiro corte é um buraco de 15 centímetros na frente para a escotilha articulada. Eles serram 8 aberturas para os outros componentes, incluindo 3 janelas. Depois, com estanho e solda de chumbo, fundem um anel do pescoço à borda inferior. Este anel anexa a cúpula ao peitoral do capacete, que é parafusado ao colarinho da roupa seca do mergulhador. Depois, eles soldam uma base para a abertura da escotilha. Como todos os componentes do capacete, ela é feita de latão vermelho, que é mais durável que o latão padrão, devido ao seu maior teor de cobre. Depois, através de um molde, eles fazem furos em um tubo de escape de latão em forma de banana. Isso permite que o ar expulso pelo mergulhador saia do capacete. Eles soldam o escape e a cúpula, posicionando o final não perfurado sobre um buraco perto da boca do mergulhador e a extremidade perfurada na parte traseira. Isto direciona as bolhas de ar para trás do mergulhador, de forma a não obstruir a visão. Então, eles soldam os componentes restantes, incluindo 3 bases de janela. Assim como se faz ao instalar uma janela em um prédio, eles aplicam massa de calafetar na escotilha e na base das janelas para vedar o acrílico de 7 centímetros de espessura contra vazamentos. Por medida de segurança, eles parafusam uma proteção de latão à base. Isso impede que o acrílico solte caso ocorra um acúmulo de pressão de ar no interior do capacete. Agora, eles instalam o transceptor e colocam seus fios através de um cotovelo de latão, que, em última análise, irá anexado a um cabo de comunicação até a superfície. Com a cúpula completa, é hora de moldar o peitoral do capacete. Eles colocam uma folha de cobre em um mandril em forma de couraça. Ficam no lugar usando um torno. Aquecem o cobre com um maçarico para torná-lo maleável, então com um martelo de madeira embebido em salmoura para evitar que rache, malham o cobre por cerca de 45 minutos até atingir a forma. Então eles usam um formão para a abertura do pescoço. Assim que o latão esfria, eles transferem a couraça para uma forma e começam a reforçar o fundo com uma cinta de latão. Depois de posicionar a cinta, eles martelam o cobre ao redor e ao longo da borda exterior. Depois, eles removem os grampos e soldam o cobre à tira.
Uma vez que a solda é feita, eles lustram a superfície até ela ficar lisa e fazem 12 furos na cinta para os parafusos sob medida que conectam o capacete ao colarinho da roupa seca do mergulhador. Em seguida, eles colocam a couraça de cabeça para baixo e depositam solda ao redor dos parafusos, colocam nos furos e derretem a solda para prendê-los. Eles lustram o metal e soldam os componentes do peitoral a um anel de rosca para conectar a cúpula e, na frente, um par de arruelas para direcionar as mangueiras de ar e comunicação para o lado, para que não fiquem no caminho do mergulhador debaixo d'água.